Olá, bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição ao vivo. E olha, eu já começo com a informação de que na noite de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo completo e total entre Israel e Irã, conflito que ele chamou de Guerra dos 12 Dias. Nas redes sociais, Trump afirmou que o acordo começaria em aproximadamente 6 horas após cada país ter encerrado as operações militares. Segundo o republicano, na 24ª hora, o conflito terminaria oficialmente. Mas hoje, poucas horas após o anúncio, Trump declarou de forma bem irritada que tanto Israel quanto o Irã violaram o acordo de cessar-fogo. Vamos entender melhor tudo o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer com o mestre e doutor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, bom dia. Eu já começo te perguntando o seguinte: na rede social, Trump também alertou Israel para não lançar mais bombas contra o Irã. Traduzindo para o português, Trump escreveu, abre aspas, Israel, não jogue essas bombas. Se fizer isso, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa agora. Fecha aspas. E aí, professor, o que deve acontecer, hein? No mundo todo está respirando pesado pela possibilidade do conflito voltar a se escalonar, mas pelo menos com algum sopro de esperança que, de fato, esse cessar-fogo, Tabata, que não está escrito, não foi assinado por representantes de Israel nem do Irã, não foi publicizado em uma coletiva de imprensa, apenas anunciado pelo Donald Trump e depois perguntado por jornalistas, tanto autoridades israelenses quanto autoridades do Irã, sem ser o presidente, sem ser o ministro de guerra, disseram que esse cessar-fogo pode ser cumprido se a outra parte respeitar. Portanto, é um acordo de boca. E como houve ataques recíprocos recentes, temos que aguardar. O Irã lançou um míssil que caiu numa cidade israelense e há poucos minutos atrás, mesmo Donald Trump ter publicado na rede social dele que os aviões de Israel só dariam um tchauzinho ao Irã, ainda assim um radar iraniano em Teherã foi destruído. É que ambos os lados se considerem legitimamente respeitados, apesar dessa violação, a não lançar ataques mais profundos. Esse anúncio de cessar-fogo por parte, do presidente americano veio no mesmo dia em que Teherã lançou mísseis contra as bases americanas no Catar, em resposta aos ataques dos Estados Unidos. Além disso, a Câmara do Irã chegou a aprovar o fechamento do Estreito de Hormuz, que a gente até discutiu sobre isso na semana passada ao longo do nosso jornalismo. Essas respostas do Irã podem ter relação com esse cessar-fogo, mesmo que ele não esteja neste momento sendo mantido, sendo aplicado? Cada vez mais em mim cresce uma dúvida de estarmos todos nós sendo feitos de alguma forma de palhaços com ações que parecem ser coreografadas. Então, eu lanço um ataque, mas aviso do ataque. Eu lanço um ataque, mas digo, é meramente simbólico, porque tem que mandar uma mensagem interna de confiança, de força ou para tentar apaziguar o povo. Acontece que as pesadas com poder de destruição pesado podem muito bem causar danos muito grandes e não serem percebidos exatamente como meramente de exibição ou coreografado e de fato causar toda uma instabilidade. Eu tenho certeza que para o Irã não seria geopoliticamente, economicamente interessante lançar um ataque efetivo contra o seu principal aliado na região, que é o Catar, muito menos fechar o Estreito de Hormuz, que afetaria não só os seus interesses econômicos, mas de países que o apoiam diplomaticamente, especificamente a China, que eu estou dizendo. Agora, professor, se esse acordo de cessar-fogo, ele nas próximas horas voltar a ser anunciado de forma oficial mesmo, Trump, ele certamente vai reivindicar, como uma negociação dele, como uma vitória dele. Isso favoreceria a imagem do presidente dos Estados Unidos diante da falta de resultado semelhante na guerra entre Ucrânia e Rússia? Sim, o Donald Trump
tem a ganhar, em especial, essa materialização de um acordo, pelo menos momentâneo, de interrupção de um conflito de alta escala, que abriria espaço para algo que ele anuncia com muita frequência, Tabata, que é o sonho de ser ganhador do Prêmio Nobel da Paz, assim como foi o presidente Obama, que ele muito critica, então ele quer ser colocado, no mínimo, no mesmo status histórico do que aquele presidente. Então ele conta muito com esses esforços pessoais e de aliados dele para obter algum sucesso de política externa nesse sentido de pacificação. Certo, professor. Olha, muito obrigada pela participação aqui na edição das 9 ao vivo. Eu te agradeço muito. É claro que a gente continua se falando e volta a se falar, né, em breve com outra entrevista. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Bom dia, Tabata. Abraço. Um abraço. Nós acabamos de ouvir o mestre e doutor em Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Eu fico por aqui. Mais informações você confere dentro de uma hora na edição das 10 ao vivo. Até já.